Queridos, conforme nós havíamos falado no início, nós vamos ter um momento de devocional, um momento em que vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidar você mais uma vez a abrir a sua Bíblia, o livro de Salmo de número 126. E hoje nós vamos falar a respeito de restaurados todos os dias. É um salmo extremamente conhecido, que a gente sabe até de cor. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor por nós fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Até aqui. O Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Nós temos inúmeros exemplos de situações que nós passamos nos nossos dias, que precisamos encher o nosso tanque, encher a nossa vida, nos sustentar. E eu falei de encher o tanque, que talvez seja uma realidade que a gente consiga trazer mais à nossa mente. Um carro, ele só consegue andar mediante ao combustível. E a vida do ser humano, seja ela física ou espiritual, ela não destoa disso. Nós precisamos, falando da parte física, nós precisamos nos alimentar muito bem. Nós precisamos beber bastante líquido, de preferência água. Nós precisamos ter uma vida saudável. Para quê? Para que a nossa vida ela seja mais longínqua possível. Para que males não se achegue até nós. Nós igualmente precisamos também ter a nossa vida espiritual cada vez mais abastecida. Nós precisamos escutar a palavra de Deus. Nós precisamos louvar ao Senhor. Nós precisamos dessa reunião dos santos, da comunhão dos santos, de olhar para o irmão, cumprimentar o irmão, dar um abraço, se possível, né? Estar junto com as pessoas. Isso é um fôlego para que nós possamos caminhar um pouco mais na nossa fé. E por que eu estou falando a respeito disso? Porque esse salmo, para mim, o Salmo 126, ele retrata essa situação de uma pessoa ou um grupo de pessoas, porque é um salmo de romagem, então eles cantavam isso em conjunto, né? Mas eles observavam duas instâncias, ou dois momentos, o passado e o futuro. O passado era um passado que eles estavam abastecidos, eles já estavam restaurados. Reparem, eles começam a trazer na sua memória algo que foi marcante na vida deles, o que é a restauração do Senhor sobre Sião. Por isso, eles começam assim: quando, na época que o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Você já teve sonhos? Mas sonho legal. Sonhos que a gente não só fica imaginando, mas a gente luta para que alcancemos, né? Sonho de conquistar uma casa própria, o sonho de ser a bisavó, não é mesmo, dona Lourdes? Sonho de completar tantos anos de idade, sonho de poder ver alguma situação na sua vida. E quando a gente sonha dessa maneira, o que a gente faz? A gente labuta, a gente trabalha para que esses sonhos eles sejam realidade das nossas vidas. Então, quando os salmistas eles falam isso, eles estão dizendo assim: quando o Senhor ele restaurou a nossa sorte, Ele restaurou a nossa vida, Ele restaurou a nossa existência, Ele mudou o rumo da nossa caminhada, nós ficamos
como quem sonha. E esse ficamos como quem sonha é exatamente nós trabalhamos como aqueles que querem alcançar alguma coisa. E não só isso. Eles trabalhavam, mas enquanto trabalhavam, eles tinham alegria no seu viver. Então, por causa desse trabalho, por causa dessa restauração do Senhor, que trouxe ânimo para a gente sonhar, para a gente trabalhar, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. O Senhor, em algum momento da história de Sião, Ele havia restaurado. Nós não sabemos, mediante esse salmo, qual é a situação que eles estão falando aqui, mas foi algo marcante na vida daqueles salmistas. Algo que enche o coração de alegria, algo que nos faz trabalhar, que nos faz sonhar, é ter perspectiva boa. Hoje nós estamos vivendo situação talvez um pouco diferente. Nós olhamos para um passado recente e nós não vemos tanta perspectiva boa. E talvez os nossos sonhos estão sendo minados. Eu já não sonho tanto. Afinal de contas, o que vai ser do Brasil daqui a um ano? Afinal de contas, o que vai ser da minha vida? Esse pensamento pessimista que nós abraçamos acaba sufocando os nossos sonhos. E quando os nossos sonhos eles são sufocados, sabe o que acontece? A nossa força ela é também minada e sufocada. Porque quem não sonha, não trabalha. Porque quem não almeja alguma coisa, também não corre atrás para conquistar. É extremamente importante, queridos, nós entendermos os salmos, não só de maneira romântica, não só essa declaração bonita, mas entender que esse salmo e outros salmos, eles trazem realidades extremamente tensas. Por exemplo, ele está falando que em algum momento da história passada, o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou seja, eles estavam vivendo num dilema grande, numa situação complexa, numa situação de falta de ânimo, mas o Senhor restaurou a sorte, e aí sim eles começaram a sonhar. Talvez o que esteja faltando em nossa vida, enquanto crentes, é entender que o Senhor, Ele restaura a nossa vida. É olhar para trás e talvez contar quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Pastor, mas eu não tenho quase nada. E quem disse que eu estou falando de alguma coisa de ter, no sentido de possuir, de apalpar? Será que você não se lembra de quando o Senhor te chamou das trevas para a maravilhosa luz? Será que isso não é relevante? Será que você não tem nenhum momento se lembrado daquilo que o Senhor já fez, salvando seu filho, sua filha? Uma situação que você passou na sua vida profissional, que de repente houve uma reviravolta, e você começou a partir de então a sonhar. Momentos que talvez você estivesse extremamente triste, frustrado, mas quando você se recorda da boa mão do Senhor, te guiando em todos os momentos, o seu coração se enche de alegria. É isso que o salmista está dizendo. Em algum momento, nós estávamos tristes, mas quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós começamos a sonhar. É tão bom ver uma comunidade que sonha, pessoas que sonham. Já viram pessoas que sonham? Tem gente que sonha até além da conta, mas é admirável isso, né? A pessoa, ela fica extremamente feliz, e ela fala, não, eu vou conquistar aquilo, eu vou trabalhar dia e noite. Às vezes a gente até tira o crédito da pessoa, né? Assim, coitado, não vai aguentar. Não é assim que a gente faz? Já fizeram isso contigo também? Tem gente que faz isso com a gente também. Eu estou lutando nessa vida, já tem tantos anos, eu não conquistei nada. O outro está achando que vai chegar agora e vai conquistar. É porque a nossa fé já está minada. Os nossos sonhos já foram abafados. Mas quando a gente encontra essa realidade, a gente começa a trabalhar. E então, de maneira paulatina, vagarosa, a nossa vida vai enchendo-se de alegria.
Porque a gente começa a ter mais sensibilidade por aquilo que Deus tem feito sobre nós. É uma questão de olhar para a sua própria vida, a sua própria existência e falar assim: ei, Deus já me deu o maior presente de todos, que é a salvação. O que eu preciso a mais para poder me motivar? Mas os salmistas estão falando a respeito dessa situação passada. Mas essa situação foi tão marcante que eles conseguiram ter a alegria e eles conseguiram ter júbilo no coração, na língua, a sua boca proferiam palavras de júbilo ao Senhor, de gratidão, de alegria, ao ponto deles dizerem: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Mas ao mesmo tempo que eles diziam tudo isso, eles enchiam os corações de alegria, de júbilo, as outras pessoas também viam isso e falavam: com efeito, grandes coisas o Senhor fez por estes. Eu tenho a impressão que a gente precisa ter mais alegria no nosso coração, ao ponto das pessoas olharem para nós e falar assim: grandes coisas essas pessoas estão vivendo. Eles cutucam a gente e falam: e aí, o que está acontecendo que você está tão feliz? Aí você fala assim: você não está sabendo não? Cristo me libertou. Ah, mas que papo é esse? O Brasil está difícil, o desemprego está alto, a situação econômica está difícil, nós estamos vivendo um momento de polarização política. Já vem as pessoas com pá, né? Jogando areia na nossa felicidade. Mas você pode dizer: nada disso pode ser comparado com a glória que me foi revelada em Cristo Jesus. E aí você precisa manter uma constância na sua felicidade, ao ponto dessas pessoas olharem para você e falar assim: puxa vida, como essa pessoa é feliz. De fato, com efeito, Deus tem feito maravilhas na vida dessa pessoa. Mas essa é a primeira realidade, uma realidade passada. Por que eu sei que é uma realidade passada? Por conta do tempo verbal que é usado. Quando o Senhor restaurou a sorte, ficamos. Então a nossa boca se encheu. E entre as nações se dizia, não diz mais, a nossa boca não se enche mais de riso. O Senhor não restaura mais, estamos tristes. Mas aí vem um pedido: restaura, Senhor, a nossa sorte. A gente tem mania de olhar para o Salmo de maneira extremamente romântica. A gente fala essas palavras, mas a gente não traz isso à consciência, porque na verdade eles estavam caminhando em direção a Jerusalém para poder adorar o Senhor, mas o coração deles estava triste, porque eles não tinham a restauração do Senhor. Eles estavam pedindo a restauração do Senhor. E como eu sei disso? Por conta do tempo verbal. Restaura. Ninguém chega para uma pessoa e fala assim: ei, restaura a minha alegria aqui, conta alguma coisa boa para mim, se a pessoa não estiver triste. E é isso que os salmistas estão dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte, assim como o Senhor fez no passado, faça agora conosco. Como as torrentes no Negueb, que no momento do ano elas estão, o Negueb, o deserto ali, ele é extremamente árido, ele é extremamente sem vida, mas com as torrentes, com a água que vem nesse momento de maior chuva, de maior densidade na água ali, a água que desce sobre o Negueb, ele começa a ter vida. Senhor, restaura as nossas vidas, assim como o Senhor faz chover no Negueb. Os salmistas não estavam felizes. Por mais bonito que sejam os 3 primeiros versículos, eles estão mostrando que eles precisam ser restaurados todos os dias pelo Senhor. Restaura no Senhor a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. E olha só que interessante, porque versículos 5 e 6 vai falar como eles estavam. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
Eles sabiam que eles estavam chorando naquele momento. Mas eles tinham convicção de que, em algum momento, aquelas lágrimas, elas serviriam como uma espécie de alimento para poder trazer a colheita certa na vida daquelas pessoas. Ou seja, as lágrimas eram um alimento correto para o júbilo. Eles estavam chorando naquele momento, mas em algum momento eles estariam celebrando ao Senhor, porque o Senhor sempre restaura o seu povo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Muitas vezes a gente chora, mas a gente se esquece que esse Deus, que tantas coisas fez por nós, Ele trabalha em nosso favor. Quantas vezes a gente só chora, mas a gente não traz uma esperança no nosso coração. A gente não diz essas palavras com esperança. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ou seja, eu estou sofrendo nesse momento, enquanto eu estou semeando, mas na hora que eu for colher tudo que vier de bom, eu vou estar com júbilo. O que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O que eu quero dizer nessa tarde, querido irmão, querida irmã, é que o povo de Israel estava vivendo uma oscilação na sua espiritualidade. Antes, eles estavam felizes, porque Deus havia restaurado a sorte deles. Mas naquele momento que eles escreveram esse salmo, eles não estavam felizes. Eles não tinham a questão da restauração, mas eles estavam buscando a restauração. Eles pedem, restaura. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Assim como o Senhor fez no passado, restaura, Senhor. Talvez o que falte em nossas vidas também é clamar ao Senhor por restauração. É falar, Senhor, assim como o Senhor agiu no passado, livrando o meu parente, assim como o Senhor agiu no passado, livrando a minha alma do inferno, assim como o Senhor agiu no passado, trazendo um emprego, uma porta tão boa do meu trabalho, hoje eu estou triste, mas o Senhor pode restaurar a minha vida. A verdade, queridos, é que a gente precisa de restauração todos os dias do Senhor. Sabe por quê? Porque os dias são maus. A sensação que dá, eu não sei se passa isso no seu coração, mas no meu sim, é que quando eu chego de noite eu estou acabado. Parece que um trator passou em cima de mim. E tudo que eu quero é poder deitar na minha cama e ter uma boa noite de sono. Mas eu não tenho conseguido. Porque eu fico sem a restauração do Senhor. Eu fico sem esperança no meu coração. Terminando esse momento devocional, e trazendo aquela analogia de que nós precisamos ser abastecidos todos os dias, nós precisamos ser restaurados pelo Senhor todos os dias. Você que está nos escutando via YouTube, você precisa de restauração na sua vida todos os dias. Você precisa buscar mais o Senhor todos os dias. Você que está aqui, eu também me incluo nessa. Eu preciso dobrar mais o meu joelho. Eu preciso clamar mais ao Senhor. Eu preciso entender que a força que eu tenho para ficar de pé hoje, ela vem do Senhor, o meu Deus, o meu sustentador. Por isso, assim como a gente coloca combustível no nosso carro para poder se locomover, assim como a gente enche a nossa despensa de comida para nos alimentarmos, para poder termos forças para caminhar nessa vida dura, nós precisamos, com toda certeza, também depender do Senhor, depender da restauração do Senhor. E o convite dessa tarde é extremamente claro. Vamos ser restaurados pelo Senhor. E como nós fazemos isso? Nos colocando na dependência do Senhor. Essa é uma oportunidade ímpar que nós estamos vivendo.
essa segunda-feira, esse momento, você pode pedir restauração do Senhor. Eu não sei qual a área da sua vida que está esmigalhada. Talvez relacionamento, talvez área matrimonial, talvez a sua relação com seus filhos, talvez seja algum problema de cunho jurídico, talvez seja algum problema de cunho financeiro. E eu não estou prometendo nada aqui. Eu não estou aqui falando que mediante a um estalar de dedos as coisas vão acontecer. O que eu estou falando é que assim como o Senhor restaurou a sorte daqueles que estavam em Sião, o Senhor pode restaurar a esperança no seu coração. Assim como o Senhor mudou a existência dos habitantes de Sião, o Senhor também pode mudar a sua existência. O Senhor pode te dar a vitória. O Senhor quer te dar a vitória. E nós precisamos clamar por vitória. Que o Senhor nos dê coragem para assumirmos que um dia nós estávamos felizes. E agora a gente, por conta da circunstância, a gente acabou ficando triste. A gente acabou não tendo riso nos nossos lábios, nem cântico na nossa língua. Mas o nosso desejo é: Senhor, restaura a nossa sorte, restaura a nossa vida. Porque temos certeza que hoje nós estamos chorando enquanto semeamos, mas vai chegar um tempo que nós voltaremos dessa semeadura com os nossos feixes, cheios de alegria. E esse é o desejo do meu coração, que nesse momento, quando Deus restaurar a nossa sorte, nós possamos nos lembrar que Ele é quem nos dá a vitória. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai,